Olá, você nutricionista, tudo bem? Como é que anda a sua vida profissional? E aqueles plantões no hospital, aquela escala de 12 por 36? Cansativo, não? Ou você trabalha sábado ou você trabalha domingo? E esse retorno financeiro? Ruim? Já pensou em mudar? Eu posso te ajudar. A gente não precisa escolher uma certa situação para a nossa vida e viver ela o resto da vida. A gente pode mudar, a gente pode chegar a um certo momento e perceber que aquela escolha já não serve mais. E foi isso que aconteceu comigo. Eu percebi que o que eu tinha escolhido já não me servia mais. Sou nutricionista com 22 anos de formação, hoje mestrando na Escola Nacional de Saúde Pública aqui em Lisboa, um mestrado já muito esperado e sonhado. E durante esses meus 22 anos, assim que eu me formei, eu me especializei em nutrição clínica e fui para o mercado de trabalho, fui trabalhar na área hospitalar. E eu elenquei aqui algumas das situações que eu vivenciei durante muitos anos e que me fizeram mudar, me fizeram repensar nas minhas escolhas. Para começar, uma delas que me fez repensar seria a parte da valorização e reconhecimento profissional. Na nutrição clínica, por muitas vezes a gente se sente frustrado com algumas situações e que a gente percebe que esse reconhecimento, essa valorização é muito pequena. Quando eu lembro de uma situação até hoje que não foi até no meu plantão, não chegou a ser no meu plantão, até porque se fosse ia dar confusão. Eu sempre fui muito séria nas minhas decisões e nas minhas condutas terapêuticas. Um paciente que ele estava numa dieta com uma certa consistência, era uma consistência mais voltada para líquida, né? E em determinado momento, numa dessas mudanças de plantão, eu me recordo que quando eu cheguei no hospital tinha tido muita confusão porque um outro profissional que não da nutrição tinha sugerido essa mudança, tinha sido feito uns testes, enfim. E foi modificada essa dieta sem nem antes passar pela nutrição e, consequentemente, o quadro do paciente não ficou bom, piorou até. Então, algumas dessas situações que eu ia vivenciando que chegou também a começar a me desestimular e ficar mais triste com tudo que eu estava estudando, com tudo que eu tinha de gás para colocar ali de disposição. Uma outra que eu elenquei aqui seriam as escalas de plantão. Aquela escala de 12 por 36, muito cansativo, né? Porque você trabalhou sábado, você trabalha domingo. Tem algumas instituições que você ainda consegue, de repente, pelo menos uma vezinha no mês ali, você ter uma folga, mas muitas vezes não. Dependendo da chefia, você não consegue. Uma outra que eu elenquei aqui seria em relação à rotina de trabalho, né? Acaba que é uma rotina desgastante, até porque na maioria dos estabelecimentos a gente sabe disso, que a quantidade de pacientes que existem não é tão proporcional assim, né? Com aquela relação de nutricionista para paciente. Então é um trabalho sobrecarregado, é um sobe e desce de escadas, porque mesmo que tenha elevador, a gente não consegue ter tempo, porque muitas das vezes estamos trabalhando, fazendo várias clínicas, né? Cardiologia, terapia intensiva e corre, né, para lá e para cá. É um sobe e desce de escadas, é uma dieta que precisa liberar, é uma orientação de alta que precisa fazer. Então, essa rotina também, muitas das vezes, não está bem alinhada, não está bem ajustada. Uma outra situação que eu elenquei é a perspectiva profissional. Na área da nutrição hospitalar, eu não vejo muito, não vou dizer que não acontece, não estou generalizando, mas não é tão comum esse plano de cargos e salários, de você ter uma perspectiva aí de crescimento.
não é algo que você vislumbre, que você veja muito, com muita frequência. Então é uma das situações também que me incomodava um pouco. Uma outra situação aqui que eu elenquei é até o ambiente. O ambiente também não estou generalizando, mas muitos dos hospitais, vamos dizer, numa rede pública, o ambiente é pouco inovador, né? Não tem tantas pessoas que estimulem assim e te exijam mais. Eu me recordo que eu trabalhei em algumas instituições públicas, né? A gente sabe que o serviço de saúde, infelizmente, no nosso país é muito precário. Então, tinha muitas das vezes que tudo que eu tinha aprendido, tinha, né, me dedicado na minha pós, na minha especialização, eu não conseguia colocar em prática, porque eu não tinha recursos para tal, né? Eu lembro muito até de uma situação que aconteceu, não vou citar aqui a instituição, porque não cabe, mas eu estava trabalhando na emergência. Quando eu entrei para fazer a rotina da emergência, que eu abri a porta, eu quase tomei um banho de uma goteira que estava vindo do teto e me sinalizaram para eu sair de perto. Tanto eu, como tinham muitos pacientes que a gente sabe que tem nos corredores, que também quase tomaram um banho ali, só que essa goteira, o pior de tudo, que nem água era, né? Era uma goteira relacionada a esgoto. Então, naquele momento ali, eu repensei muita coisa, porque eu vi algumas nutricionistas mais antigas, quase se aposentando ali, e eu percebi que não era aquilo que eu queria para mim, que não era aquela posição que eu queria estar na minha aposentadoria. Passando visita naqueles pacientes sem condições, sem recursos, tudo que você estudou você não consegue colocar em prática, né? E vendo aquela precariedade toda que nos machuca também como profissional, como ser humano. Naquele momento eu percebi que eu não queria viver aquilo para o resto da minha vida. Uma outra situação, possibilidade de morar, né, em qualquer lugar. Porque quando se trabalha nesse sistema de plantões e a gente, dependendo de em qual instituição que se trabalha, o tempo que a gente perde no trânsito é imenso. Eu, pelo menos, no Brasil, morava no Rio de Janeiro, morava no Recreio. Até me deslocar para as instituições que eu trabalhava, eu perdia 1h30 no trânsito. Toda essa rotina vai desgastando, porque é um tempo que você perde que você poderia estar produzindo, né? Uma outra situação que eu elenquei aqui seria o retorno financeiro, que a gente sabe que muitas das vezes não é o esperado, né? O piso da nutrição, infelizmente, não é interessante. E aí eu me via naquela situação querendo aumentar as minhas possibilidades, porque é tudo muito subjetivo, mas cada pessoa sonha, né, algo a mais. E o que eu sonhava não estava dentro daquela possibilidade ali. E para que essa parte financeira atendesse os meus anseios, o que eu desejava, eu comecei a fazer várias mudanças. Eu comecei a trabalhar em consultório, junto, né? Eu tinha minha escala lá de 12 horas, aí na minha folga era consultório, era home care e começou a loucura. Eu me lembro até, em um determinado momento eu estava de plantão e na época eu fazia home care. E durante o home care você precisa receber esse paciente, né? Tanto no domicílio, quanto você também primeiro recebe ele na saída do hospital, justo para ver qual era a prescrição que esse paciente estava, como, né, ele evoluiu, para depois admiti-lo em casa, no domicílio. Quando me ligaram que era para eu admitir um paciente, só que antes eu tinha que ir ao hospital, né, para depois ir para casa do paciente, no domicílio.
e eu de plantão. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu sei que nesse dia eu fiquei sem almoço mesmo, porque eu peguei a minha hora de almoço e fui até o hospital, ver toda a terapêutica, a conduta que estava se estabelecendo para que eu admitisse em casa. E aí depois voltei para o meu plantão. Então, assim, foi muito corrido, fiquei sem almoço, pedi para segurarem um pouquinho, porque com certeza passou um pouquinho do horário. E eu comecei a me ver nesse formato, trabalhando em vários lugares para conseguir atender a minha expectativa, porque o financeiro é importante. Não adianta a gente ser muito sonhador e achar, não, eu amo muito, não importa quanto que eu vá ganhar, que eu vá ter de retorno, a gente sabe que não é assim. A gente precisa fazer com amor, mas a gente precisa desse retorno também financeiro. Então foi uma das situações também que me fez repensar na minha escolha, né? Na área que eu tinha escolhido da nutrição para atuar. Uma outra situação que eu elenquei aqui foi a falta de tempo, porque diante de todo esse cenário, o meu tempo ficou escasso. Foi quando essa minha qualidade de vida caiu muito, porque eu me vi sem tempo para me reciclar, para estudar, até porque nós profissionais da saúde, a gente precisa de estar o tempo inteiro estudando, se reciclando. A cada momento são situações novas que acontecem. Eu não tinha mais tempo para os meus estudos, eu não tinha mais tempo para viver família, né? Final de semana eu sempre estava trabalhando de alguma forma. Nas fotos em família, muitas das vezes eu não estava presente, não tinha minha carinha lá. Eu não estava feliz com a escolha que eu tinha feito. Não da nutrição, que a nutrição é a escolha que eu fiz porque eu amo, sou apaixonada, mas a área que eu tinha escolhido não estava me fazendo feliz. E aí foi quando eu conheci a nutrição offshore, que me fez ficar encantada, apaixonada novamente. Aquele amorzinho estava meio adormecido ali, com a profissão que eu tinha escolhido e que hoje me faz muito feliz. Foi a nutrição offshore. Por que eu te digo que a nutrição offshore é muito, muito, muito mais atrativa? A começar a elencar pelo reconhecimento e valorização profissional, sem sombra de dúvida, muito, muito mais elevado. Depois, trabalhar com profissionais altamente qualificados de uma relevância imensa, é muito, muito interessante. Nutricionistas voltados para a área de gerenciamento, oportunidade de receber projetos inovadores. Estamos falando de empresas de produção e exploração de óleo e gás, então sempre com muita tecnologia e inovação. Me recordo de estar acompanhando a projetos novos das plataformas, você poder trabalhar ali vendo aquele projeto nascer, você poder contribuir com o seu conhecimento ali, trabalhando com uma equipe multidisciplinar, mas não só da saúde, mas de outras áreas também, é de um prazer imenso. Outra situação seria a escala de trabalho, 14 dias trabalhados e com retorno financeiro 3 vezes mais do valor da categoria. E os outros 14 dias para você se dedicar à família, a projetos pessoais, enfim, a se reciclar, a estudar. Eu me recordo que teve um período que nos meus 14 dias eu decidi que eu tinha que investir mesmo nos meus estudos, enfim. Como também teve um período que nas minhas folgas eu decidi que eu tinha que viajar, passear, distrair um pouco. Uma outra situação seria a rotina de trabalho. Não vou falar de atribuições, já falei isso também em alguns outros vídeos, mas a rotina desse profissional, desse nutricionista, vai estar voltado para quê? Para alimentação coletiva, controle de qualidade, segurança alimentar,
atendimento nutricional individual e da coletividade, dentre outras funções. Mas eu acho interessante a gente falar sobre como acontece esse embarque, né? Essa vida do embarcado, porque para quem não conhece o mundo offshore, acha que esse profissional ele está ali embarcado e que ele não faz mais nada da vida a não ser trabalhar. E não é assim, né? Estamos falando de plataformas que precisam ter um mínimo de conforto. Então, vamos ter uma alimentação de qualidade, uma alimentação saudável. Em algumas unidades vai ter assim a academia, mas sempre vai ter ali uma área voltada para o desporto, para você poder cuidar da sua atividade física. Existe em algumas delas a presença do educador físico. Estou falando em momentos normais. O momento atual que o mundo está vivendo é uma outra questão. Hoje as unidades marítimas estão, né, funcionando de forma com um número reduzido, mas em tempos normais funciona com toda uma equipe. Então, em algumas delas você vê a presença do educador físico. A gente também tem salas de cinema, salas de jogos, de entretenimento, tem toda essa parte de socialização que é importante, né? Tem eventos que são feitos, tem, por exemplo, festa junina. Então é sempre bom, é importante relembrar e levantar essas questões, porque tem pessoas que acham que a vida ali do embarcado, a pessoa trabalha, mas não faz mais nada, não é? Em relação às perspectivas da profissão, é muito comum a questão dos planos de cargos e salários nessas empresas offshore, muito mais do que nas empresas tradicionais. A questão também de você estar lidando muito com profissionais estrangeiros, então há muitas possibilidades de crescimento profissional ali. Tem a questão de estar trabalhando, como eu já falei anteriormente, com profissionais altamente qualificados. Uma outra questão importante é o ambiente inovador. Estamos falando de um segmento que é da produção e exploração de óleo e gás, que está em crescimento sempre muito acelerado e recebe muitos avanços tecnológicos, muito desenvolvimento, muita inovação, e isso tudo é de grande valia profissionalmente. A questão da possibilidade de moradia, você pode morar onde quiser, você não precisa ficar indo e voltando todos os dias, né, para o trabalho. Então você fica aqueles 14 dias, depois volta para casa, tem essa possibilidade de morar onde quiser. Uma outra questão que eu deixei para o final, que é o retorno financeiro, não menos importante, porque é de grande relevância. Nós temos o que? Bons salários, um salário 3 vezes mais ao valor da categoria, né? Tem toda a questão dos bônus que essas companhias offshore costumam ter, que são benefícios muito mais atrativos do que as empresas tradicionais, sem sombra de dúvida. Tem assistência odontológica, tem assistência médica e tudo extensivo aos dependentes. Tem a questão do seguro de vida, né, que é muito comum. Existe, veja bem, a participação de lucros, que é comum, acontece em algumas delas. Existe a questão de bônus por segurança e desempenho, horas extras, banco de horas. Hoje, cada vez mais, essas empresas estão procurando profissionais que tenham domínio sobre o assunto. E o meu canal foi criado com o intuito de poder divulgar e ajudar com o máximo de informações e conteúdos para que vocês possam obter esse domínio e conseguirem ingressar aí nesse mercado tão fabuloso da nutrição offshore. Então me sigam nos canais, no YouTube,
se inscrevam lá no canal, toquem o sininho, porque aí vocês vão estar recebendo todos os meus conteúdos, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, no próprio Telegram, para que a gente tenha um contato mais próximo. Façam perguntas que eu vou estar sempre respondendo, estou aqui à disposição para responder. E é isso. Um grande beijo e tchauzinho!